Fala galera, professor Luiz por aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que eu já venho falando já em alguns vídeos, né? Sobre o primeiro atendimento, sobre a aula experimental, sobre a avaliação experimental, chame como você quiser aí dentro do seu estúdio. E hoje eu vou te passar uma estrutura de como que você faz esse primeiro atendimento ou essa primeira aula de forma estratégica para que a pessoa queira fechar de fato no final dessa aula e se tornar um cliente seu. Bom, para aqueles que não me conhecem, né, como eu já disse, meu nome é Luiz Gustavo Vini e eu sou mentor de donos e donas de estúdios de treinamento funcional ou Pilates. Aqui no nosso canal a gente ensina estratégias, dicas e tudo mais que fizeram com que o meu espaço tenha mais de 150 alunos e sendo que eu não estou dando aula o dia inteiro para essa galera. Eu tenho uma equipe que me ajuda com isso, que a gente trabalha junto para esse projeto que é o nosso estúdio. E é isso que eu ensino aqui no nosso canal, então se você quer saber isso, quer ter mais de 100 alunos, por exemplo, né, uma marca bem importante é ter mais de 100 alunos dentro do seu estúdio, se inscreva aqui no canal, curta para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e que você receba mais e mais vídeos assim que a gente for lançando. Bom, galera, antes de começar nesse vídeo aqui, de fato, eu quero falar para vocês que existe um passo um pouco antes do que saber fazer a aula experimental, que é realmente marcar essa aula, né? Você não vai ter esse primeiro atendimento se você não conseguir chegar na pessoa e fazer com que ela queira ser atendida por você, que ela marque esse primeiro atendimento. Para isso, eu tenho um vídeo aqui dentro do meu canal, é só você procurar, que é como que você vai marcar mais aulas experimentais para o seu estúdio. Lá eu ensino como é que eu, aqui no meu estúdio, a gente marca mais de 40 atendimentos experimentais por mês aqui dentro do espaço. É mais do que um por dia, essa é a média. Né? É mais ou menos aí uns 2 por dia, né? Contando ali 20 dias no mês, né? 20 dias úteis que a gente trabalha, então mais ou menos 2 aulas experimentais por dia. Mas isso é para um outro momento, veja esse vídeo aqui primeiro, depois você, né, pausa aqui esse vídeo se precisar, vai um pouco lá, também veja, para que você saiba como marcar essa aula e depois pega as estratégias que eu vou passar aqui para você e daí sim você coloca no atendimento de fato, para que você consiga fazer um bom atendimento de forma estratégica, para que no final o aluno tenha muita vontade de treinar contigo. Agora a gente vai aqui para a nossa tela do computador, eu preparei um mapa mental para explicar um pouco do tema de hoje, tá? A aula experimental perfeita. Eu chamo de aula porque aqui no nosso estúdio a gente, né, usa mais essa nomenclatura, mas isso funciona para uma avaliação, enfim, para o que você quiser, beleza? Primeiro ponto de uma aula experimental perfeita é a recepção dos alunos, tá? O profissional, ele deve estar aguardando a chegada do cliente e nunca o contrário, tá? Eu vejo muitos espaços que às vezes a pessoa chega ansiosa para ser atendida, ela marcou, ela tá com vontade, ela chega lá, putz, o profissional ainda não chegou. Assim, na minha opinião, e é o que eu falo aqui para dentro do estúdio, né, dos profissionais, ela tem que estar uns, pelo menos 10 minutos antes do seu primeiro atendimento, depois você já tá aqui dentro, daí é mais fácil, mas você tem que estar aqui, basicamente é preparado para recepcionar a pessoa e nunca o contrário, nunca é a pessoa, você chegar lá depois da pessoa, né? Isso já quebra um pouco a experiência dela. A apresentação do profissional e a apresentação da turma, né? Se você tiver, né, essa aula, se ela for no formato de turma com mais pessoas, a primeira coisa que você faz é ser receptivo, vai lá, traz a pessoa, apresenta, se apresenta, fala das suas especialidades, fala do que né, você realmente é bom, qual que é a sua especialidade de fato, fala um pouquinho das pessoas ali que vão treinar junto com ela e assim por diante para recepcionar o aluno. Num segundo momento, você vai começar aqui de forma mais estratégica, porque o primeiro passo é a educação, né? Chegar antes do cara e apresentar ele, é o primeiro passo básico. O segundo passo é saber realmente qual que é o objetivo do aluno. Por que ele está aqui? Perguntar isso para ele e ouvir mais do que falar. A gente às vezes pergunta esse tipo de coisa, já vem mandar, já indica e fala, legal, não sei o que, esse treino vai ajudar você e tal, tal. Nesse primeiro momento, pergunta pro cara, que legal e tudo mais, né? A pessoa que marcou a aula experimental com você comentou um pouco do seu caso, mas me explica por que você está aqui, o que você está buscando. Fala assim com a pessoa, né? Fala com o aluno se importando com o objetivo dele, que ele já vai se sentir acolhido já nesse primeiro momento. E tem que ouvir o que ele tem para dizer, porque é ali que ele vai realmente entregar, vamos dizer assim, né? O que ele quer, né, dentro do seu estúdio. É basicamente isso, a pessoa vai dizer, você tem que ouvir o seu aluno, ouvir o seu cliente para saber realmente como que o seu estúdio vai poder ajudar ele. Num terceiro momento, aí você vai através, né, das perguntas corretas aí para o tipo de atendimento que você faz, descobrir as restrições desse aluno.
né? Como a gente mexe com movimento, né? Com treinamento funcional ou uma aula de pilates, a gente tem que conhecer o histórico desse aluno e conhecer tudo aquilo que você deve ter cuidado de quando que você vai passar um exercício, né? Vai fazer algum movimento ali e tal, que às vezes ela nem podia fazer. É complicado essa parte, porque às vezes eles omitem, né, algumas coisas, às vezes eles esquecem mesmo de forma inocente de falar pra gente, mas é ali que você tem que, né, eu vou fazer tudo isso aqui com ele, então eu preciso saber se ele pode fazer isso, né, qual que são suas restrições de movimento, você tem dor, né, no ombro, no joelho, nas costas, tem algum problema cardiovascular, seja bem direto, você vai falando, tenta pegar isso no máximo, assim, da pessoa, para que esse primeiro atendimento não seja uma catástrofe, porque acontece, tá? Já aconteceu, no estúdio aqui, graças a Deus não, né? Nunca aconteceu nada do tipo, mas existem algumas histórias de academias, de estúdios, que a pessoa vai fazer aula experimental, acaba se machucando. Até teve um caso bem pesado, assim, lá em São Paulo, era uma dessas redes de spinning, que estava fazendo aula, tal, o cara foi lá fazer uma aula experimental, acabou né, saindo da aula, tendo um problema, ele tinha um problema, né, cardiovascular, e acho que ele nem sabia que ele tinha, ele acabou vindo a óbito no final da aula. Imagina que absurdo, é uma loucura, o cara vai fazer uma aula experimental e não volta para casa, ou volta para casa machucado, isso aí é o absurdo do absurdo. Tá? É aqui que você vai saber tudo aquilo que você deve prestar atenção durante aquele primeiro atendimento para não ser surpreendido. Porque com o passar do tempo, a gente conhece o nosso cliente, a gente sabe como trabalhar com ele. Sabe o que pode fazer, o que não pode e tal. Pede para ele, se possível, às vezes você é mais pro lado da fisioterapia e vai fazer um tratamento com ele, pede uns exames, pede tudo que ele tem, tá? Leva tudo e tal para você ler, para você ter cuidado, para que essa primeira experiência seja só positiva e nada negativo. Aí, num quarto momento, a gente vai explicar rapidamente, tá, a metodologia de atendimento que você faz dentro do seu estúdio. Isso aqui é para mostrar para a pessoa que aquilo ali é planejado, que aquilo ali é pensado antes dele estar ali dentro do atendimento, para que ele veja uma progressão no trabalho, né? Por exemplo, no primeiro mês a gente trabalha assim, no segundo mês a gente trabalha assado, no terceiro mês a gente trabalha assado, para que daí a pessoa também consiga entender o que ela vai fazer, porque esse é um dos erros que eu considero do profissional, mais do profissional de educação física, mas também do fisioterapeuta, ele também faz bastante isso. Chega num primeiro momento, vai atendendo ali e tal, nem explica muito para a pessoa por que ela está fazendo aquilo, ela não entende e por aí vai. Mas os alunos, eu já fiz esse teste já, na aula experimental, de explicar a metodologia, de falar como que a gente organiza, de falar como que a gente chegou nesse, como é que a gente divide, por que a gente faz nesse tempo e tudo mais. As pessoas gostam de saber o porquê das coisas. Basicamente é isso. E é claro, você vai lembrar isso ao longo do atendimento de forma básica, de forma tranquila. O que as pessoas erram aqui de explicar a metodologia é ser técnico demais. Aí é chato, tá? Aí é chato. A pessoa não quer saber da especificidade do exercício, ela não quer saber. Ela quer saber o porquê que ela está fazendo aquilo naquele momento. É basicamente isso. As pessoas gostam. A maioria das pessoas são curiosas. Você fala assim, nesse primeiro mês a gente vai trabalhar assim, no segundo mês a gente vai trabalhar assado, e assim por diante. Aqui, a intensidade que tem que ser esse primeiro atendimento é total tato e percepção do profissional de como que ela gosta de ser atendida. Às vezes, as pessoas que vêm aqui no estúdio, essa semana aconteceu, uma menina veio e tal, tava super empolgada e tal, e ela é jovem, tinha um histórico de atividade física já bem ativa, e daí a gente passou a nossa aula tranquila, assim, e tal, a gente não como é que eu posso dizer? A profissional, ela não teve muito, assim, não, ela gosta de treinar, vamos lá, deu uma puxadinha a mais. Nisso, a pessoa passou mal, ela achou que a aula estava muito pesada para ela e acabou desistindo de começar aqui a aula com a gente. Claro que pode ser um exagero da pessoa, de uma primeira aula somente, mas se a profissional aqui do estúdio conseguisse sentir um pouquinho mais como que essa pessoa gostaria de ser atendida ao longo do atendimento, porque ela dá, né, uns sinais ali. Às vezes, quando a pessoa fala que está pesada, é porque realmente está muito pesado para ela. Não é manha, não é nada disso. Às vezes é que realmente está muito difícil. Mas aí é da percepção do profissional. Isso aqui não tem como eu ensinar. Isso a experiência vai tirar. Você, como dono do teu próprio estúdio, tem que falar isso para o seu profissional. Tudo bem, no começo vai ser mais difícil, mas eu quero que você fique com os olhos bem atentos para os sinais
que essa pessoa vai te dar para como que ela gosta de ser atendida. Porque no primeiro atendimento, eu vou ser bem sincero, tem que ser na intensidade que a pessoa gosta, para que ela tenha vontade de continuar. O primeiro passo é o mais importante e por isso a gente tem que ajudar essa pessoa a dar o primeiro passo, a sair daquela procrastinação que às vezes ela tá levando há anos para que, não, eu gostei, eu dei conta, eu consegui e tal. Cara, vai por mim. E também, se você pega uma pessoa que gosta de treinar, tá, uma pessoa mais ativa, não sei o que, tá, e você treina muito leve, aí a pessoa acha que não vai dar certo. Então, é um pouco dos dois ali, de você conseguir entender como que a pessoa gosta de ser atendida. E daí, o último passo da aula experimental perfeita, o fechamento. Se possível, essa pessoa, né, fez a aula e tudo mais com um profissional, se possível, o fechamento deve ser com uma outra pessoa, tá? Porque tem que ter uma certa distinção de quem que faz o cadastro, de quem que dá aula e tudo mais ali e tal, para ter uma definição na cabeça até da pessoa com quem que ela vai falar quando ela vai, né, falar sobre o cadastro dela, sobre o pagamento dela, tá? Isso é uma coisa bem importante porque, por exemplo, quando eu tenho um problema no pagamento, quando vem do profissional, que ele tem que falar às vezes ali no final da aula, ou às vezes no começo da aula e tal, fica uma situação muito, né, fica uma situação muito, como é que eu posso dizer, pouco profissional, assim, sabe? Tem que ter uma pessoa que só faz isso, né, se possível. Se você não tem isso no começo, não tem problema, mas o foco disso é fechar no momento após a aula, e se você precisar, negocie, tá, um pouco ali nesse primeiro atendimento para que a pessoa compre essa primeira vez de você. Porque esse é o objetivo da aula experimental. As pessoas, normalmente elas recepcionam bem o aluno, tal, estão esperando. Pergunta objetivo, pergunta restrição, aqui e aqui ela já começa a dar uma escorregada, às vezes não explica o que ela está fazendo, e às vezes não tem esse tato de como que a pessoa gosta de ser atendida. Então, esse último ponto aqui, aí é o mais grotesco de todos. Às vezes o profissional, como a gente, né, veio da faculdade, a gente só pensa na aula, a gente esquece o objetivo dessa aula experimental. É o fechamento, cara. Você deu um pouquinho, um gostinho do seu atendimento ali, como que a pessoa vai ser trabalhada e tal, os objetivos que ela vai conseguir atingir com você. E daí, porra, você não vai lá e não pergunta pra ela, e aí, gostou? Não gostei. E esse horário fica bom pra você? Você fica bom pra mim. Não sei o que, você já viu os preços? Tá, já viu o preço, cabe no meu bolso. Então vamos fechar. É isso. Sabe, a pessoa vem aqui, a aula experimental sempre acaba no estúdio de Pilates aqui. E depois ela vai ali pra minha salinha, desculpa, ela vai ali pra minha salinha, aí a gente senta, conversa um pouquinho, eu pergunto pra ela, e aí, como é que foi a aula e tal, começa a trocar uma ideia, e quando a gente vê, o fechamento ele é natural. Fala assim, você gostou da aula? Pô, bacana. Esse horário é bom pra você? Pô, legal, ou vamos ver outro horário. O preço eu já te passei, né? Eu vou querer o plano mensal. Pô, já fechou, eu não tive que forçar nada. A pessoa veio, experimentou, gostou. O que você tem que fazer agora? Indicar para o fechamento. Esse é o último passo e é um dos mais importantes que às vezes as pessoas esquecem. Às vezes a pessoa deixa ela ir para casa para depois mandar uma mensagem. E aí, gostou da aula? Não, cara, é ali, é no momento. A pessoa tá feliz, acabou a aula. Tem aquela questão hormonal também depois da atividade física, que a pessoa tá com prazer mesmo ali. Não, legal, dei conta, não sei o que ela bacana. Que legal, quero treinar aqui. Entendeu? Tem que ser feito depois, porque tem que ser feito no momento após a aula, não deixado para depois. Porque se você deixa para depois, aí para fazer com que a pessoa sinta aquele momento pós-aula de novo, de casa, ou enfim, através do telefone, através do WhatsApp, é muito difícil. Você tem que aproveitar esse momento que a pessoa está ali, né, realmente com vontade de fechar contigo e indicar o fechamento. É uma coisa natural, você não está forçando nada. Ela gostou, o horário se encaixa, o preço se encaixa. Você só não perguntou se ela quer fechar. E é sério, cara, os caras não perguntam nos estúdios por aí. Vai lá, faz a aula, não sei o que. E aí? Sei que por hoje é só. E daí depois a gente se fala. Porra, bicho. Aí não dá, né, cara? Você, imagina, fez aquele esforço de marketing pra pessoa sentir vontade de fazer algo com você. Marcou a aula, fez um baita atendimento, fez tudo certo e não fechou com ela. Entendeu como isso é grotesco? É um erro, assim, que não pode acontecer. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu tenho certeza que os atendimentos experimentais, chame como você quiser aí no seu estúdio, vão ser ótimos e você vai ter muito mais fechamentos aí dentro do seu espaço.
Galera, muito obrigado por você estar aqui até o final desse vídeo. Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para receber mais e mais vídeos sobre esse sistema de estudos e tudo mais, como é que você vai adquirir mais clientes e vai conseguir fazer a gestão do seu espaço. Aqui isso é muito importante para você ter sucesso no seu negócio. Meu nome é Luiz Gustavo Bini e nos vemos na próxima, galera. Valeu!